A igreja evangélica está dando as boas-vindas ao anticristo. Que frase escandalosa é essa? Que argumentação eu vou dar para justificar essa frase? Porque eu sou igreja evangélica, eu não quero nenhum relacionamento com o anticristo. Então por que eu estou falando que a igreja evangélica está recebendo o anticristo? Porque sem sabermos, estamos dando as boas-vindas ao anticristo na preparação da argumentação ideológica. O anticristo, ele precisa chegar num ambiente onde o pecado não é mais pregado. Você conhece momentos, talvez você já percebeu que o pecado é algo que os pastores têm medo de pregar, onde as pessoas chegam para ministrar, ou os pregadores chegam e aí então o anfitrião diz: você não pode pregar de pecado aqui, porque as pessoas elas ainda estão no processo. Você não pode pregar de pecado para os pastores, porque os pastores não pecam. Pastores não pecam. Você não pode pregar de pecado porque isso vai espantar as pessoas. Pelo amor de Deus. Essa era a mensagem central de João Batista. A mensagem central de Cristo. Arrependei-vos. O arrependimento, trazer o conceito da cruz. Carregue a sua cruz e siga-me. Deixe tudo e siga-me. Temos aquela famosa frase de que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. É verdade. A igreja é um hospital. Mas é uma frase incompleta. Quando falamos que a igreja é um hospital de forma incompleta, erramos. Porque você não vai para o hospital para você entender qual doença que você tem e você dizer assim: ah, minha doença preciosa, a minha dor de cabeça preciosa, porque eu sou assim, sou uma pessoa com um problema estomacal. Não, você vai para o hospital porque você não quer mais a sua doença. Então a igreja é um hospital. Sim, a igreja é um hospital. Mas para você largar a sua doença espiritual, para você desistir do pecado, você tem que deixar o pecado para trás. Não é simplesmente pedir perdão a Deus. Em nenhum momento dos textos sagrados você vai ver que pedir perdão traz o perdão de Deus. Oh, Deus me perdoa, aí Deus perdoou. Não, o perdão de Deus ele é condicionado ao arrependimento. O arrependimento, ele significa mudança de direção. Você muda o que você estava fazendo. Você fazia, você não faz mais. Não é uma questão de fala, é uma questão de você tem que provar nas suas ações que você é diferente. Fala o marido que vive traindo a esposa. Eu já pedi perdão para ela. Aí ela diz assim: sim, ele já mudou de vida porque me pediu perdão. Você sabe, então, que a fala, ela só é fortalecida com a ação. A ação não compra o perdão de Deus, mas a ação comprova a tua fé. A fé que Deus deu a possibilidade de você se relacionar com Deus em justificação de graça. Mas você precisa crer. Deus amou todo mundo? Deus amou todo mundo é outra frase que nós temos. Deus ama todo mundo, Deus ama o mundo inteiro, Deus é amor. É uma frase incompleta. Não podemos falar que Deus ama todo mundo e ficar só ali. Deus ama todo mundo que crê em Cristo. Se não crê em Cristo, não ama. Se você não aceita Jesus, não tem o amor do Pai. Isso você vai ver no ministério de Cristo. Aquele que me recebe, recebe o Pai. Aquele que me aceita, o Pai o aceita. Então não estamos falando e não podemos compactuar com a mensagem que não podemos mais pregar do pecado, não podemos mais pregar dos erros. Arrependimento, precisamos nos arrepender, precisamos largar o pecado. O anticristo, ele chegará livremente. Não pode falar do pecado. Quando nós vemos que a palavra de Deus ela está sendo desconstruída e colocando argumentos que vão tirar toda a validez e a questão sagrada dos textos.
A Bíblia não é mais a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem erros. A Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia, ela contém biografias somente de pessoas, frases, expressões de homens e mulheres que erraram. Então não podemos basear a nossa vida em cima de expressões, de biografias de pessoas. Pelo amor de Deus, eu fico assustado como as pessoas estão aceitando esses argumentos que estão tirando o sagrado do texto. Este livro continua sendo parâmetro para a nossa vida, continua sendo parâmetro para a nossa fé. E aí então vem a igreja em si está dando as boas-vindas ao anticristo quando está tirando da Bíblia o ser o parâmetro da nossa fé. Agora, quem são os parâmetros? Os teólogos. Agora, quem é o parâmetro? Aquele que diz que a Bíblia não é, aquele que diz, aquele que teve experiência, aquele que então tem mais habilidade da fala. Eles são os novos parâmetros daquilo que é pecado, daquilo que não é pecado. Homens e mulheres têm se levantado em nossa nação, têm se levantado no mundo para dizer assim, isso é intolerável, isso nós não podemos tolerar, e aperta o botão contra um ponto específico de pecado, mas ignora os outros. Eu entendo que cada um de nós fomos programados para certa área da nossa vida, mas nós não podemos ficar somente em um ponto. Se vamos falar do pecado, vamos falar do pecado em geral, vamos falar do pecado ministerial, vamos falar do pecado sexual, vamos falar do pecado familiar, vamos falar do pecado em si. Não vamos dizer assim, não, porque o pecado sexual, ele é intolerável. Mas e o pecado ministerial? Não, isso aí já é outra coisa. Não, vamos falar de tudo. Vamos, então, abrir o campo para o princípio geral e não simplesmente para aquilo que a pessoa é programada. Que bom que existem programações específicas em ministérios, mas não podemos julgar em cima disso. Agora, sou eu que decido quem é crente e quem não é. Sou eu que decido quem é de Deus e quem não é de Deus. Sou eu que decido quem é qual texto da Bíblia é verdadeiro e qual texto não é da Bíblia de verdade. Isso que estamos construindo em nossa igreja evangélica está construindo o caminho para a chegada do anticristo, aonde Jesus não é mais Deus. Jesus, ele não tem mais a sua divindade. A igreja está aceitando cada vez mais isso. Pelo amor de Deus, a igreja evangélica está aceitando cada vez mais. Talvez você crente raiz, parabéns. Ninguém tira a divindade de Cristo, ninguém tira o poder do Espírito Santo, mas tem pessoas no meio evangélico que estão crescendo para tirar a divindade de Cristo. Nós não podemos compactuar com essas crenças. Deus foi injusto com Satanás. Tadinho de Satanás. Ele precisa de redenção. Ele também precisa de uma oportunidade. Esse tipo de argumentos são argumentos completamente heréticos, completamente antibíblicos. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, aqueles que são contra Deus, aqueles que são contra a palavra. Por onde conhecemos que já é última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, ou seja, Deus permitiu isso para que se manifestasse que não são todos de nós. Tenha muito cuidado, não compactue com aquilo que vai abrir portas para o anticristo. Não compactue com aquilo que vai denegrir e vai tirar o poder das Sagradas Escrituras. Pregue do pecado, sim. Pregue do arrependimento, sim. Fale que Jesus está voltando, sim. Pregue sobre os princípios de santidade, sim. Ah, mas vai espantar as pessoas. O rico foi com Cristo e disse, eu quero te seguir. Então larga tudo e me segue. Vende os teus bens. Ai, não posso. Jesus ficou lá insistindo com ele. Não, olha, eu vou te convencer. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos negociar. O que você pode largar para você me seguir? Olha, eu posso largar talvez uma terça dos bens. E Jesus, olha, você pode largar pode largar metade? Aí o rico, não, uma metade não. Aí, mas se você quiser se eu te seguir, eu preciso, então, são essas minhas condições. Aí Jesus falou assim, mas para você me seguir, tá bom então,
fica com um pouquinho de coisa, senão eu vou perder completamente você. Carregue a sua cruz e me segue. Não quero. Tchau, bye.